Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Semana passada, então, a gente comentou um pouquinho sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja que foi exaltada pelo Senhor. Não teve repreensões essa igreja, teve praticamente elogios com relação a ela. E hoje, a sétima e última igreja, a igreja de Laodiceia, podemos dizer que é a igreja dividida, uma igreja que ficou entre dois deuses, a igreja que nunca se posicionava, ficava em cima do muro. Ela tem vários atributos a essa igreja aí. Então, com relação à leitura do texto bíblico, a gente já pôde de antemão já ver várias coisas a respeito dela. Compartilho então essa primeira imagem. A igreja de Laodiceia é a última igreja mais ao sul aqui pelo mapa, e perto dela ficavam duas outras cidades bastante conhecidas nossas, a igreja de Colossos, ou a cidade de Colossos, e Hierápolis também, que é outra cidade um pouquinho mais acima aqui de Laodiceia. Durante a semana, a gente pôde ver alguns vídeos sobre essa cidade, a cidade de Laodiceia, o que sobrou dela, na verdade. Nós vimos 3 vídeos, 2 deles são mais voltados para o turismo e um deles voltado mais para a área de arqueologia, mas todos os 3, eles comentam alguma coisa a respeito dela, mencionando na Bíblia. O primeiro dos vídeos, que fala sobre turismo, ele passou a localização de Laodiceia. Ela ficava ali próxima de Hierápolis. Essa cidade de Hierápolis, ele mencionou também que ela possui águas termais. Todas as 3 cidades ficam no Vale do Lico, ali na Turquia. Falou sobre Colossos também, uma cidade que ainda está soterrada no dia de hoje. Essa cidade de Colossos, pelo contrário da cidade de Hierápolis, ali ela tinha água fria no seu subterrâneo. E Laodiceia, esse vídeo menciona que ela está sendo escavada até hoje também, embora já existam muitas coisas, como essas imagens aí que vocês estão vendo. Essas imagens são lá de Laodiceia, vou mostrar mais uma ainda. Ele menciona também que a cidade ela possuía indústrias, tinha um importante centro bancário, e lá tinha aquela lã negra, e por conta dela eles faziam vestimentas feitas com esse produto. Então era uma cidade comercial também. E ele menciona que havia uma escola de medicina
E finalmente ele dizia que na cidade não havia água, e essa água era canalizada, era trazida das regiões vizinhas ali, por encanamentos, e essa água acabava chegando morna na cidade. Essa é uma das teorias a respeito disso também. O outro vídeo que falava a respeito de turismo também, ele menciona que a cidade era rica, ela tinha uma falsa riqueza espiritual, os seus membros da sua igreja, e os cristãos eram mornos espiritualmente. E ele também fala que as águas termais elas chegavam de Hierápolis, que era a cidade vizinha ali. O último vídeo, que trata mais da parte de arqueologia, ele menciona que houveram vários terremotos naquela região e, portanto, ela foi reconstruída várias vezes. Na época dos gregos, a cidade se chamava Dióspolis, que significa cidade de Zeus. E ele conta um pouquinho da história de Antíoco II, que é a esposa de Antíoco II, chamado Laodice, pediu que o marido batizasse essa cidade. Ela gostou tanto dessa cidade que pediu para que ele batizasse a cidade com o nome dela. Mas para que Antíoco ele ganhasse o apoio da população, ele investiu muito dinheiro ali naquela cidade. Então aqueles homens, aqueles moradores da antiga Diáspole, que significa cidade de Zeus, eles por um lado acabaram se vendendo. Eles venderam a religiosidade deles por o dinheiro investido na cidade, por Antíoco II. Então, a partir de então, a cidade se chamou Laodiceia, por conta dessa mulher aí, da mulher de Antíoco II. Lá ele fala também que havia uma escola de oftalmologia, daí o porquê, em uma determinada parte desse contexto, ele fala que eles eram cegos espiritualmente. E por conta dessa lã negra e brilhante, que era um material de luxo ali, eles faziam roupas, e ele faz uma associação também com a nudez espiritual deles. E a gente vai fazer então as considerações iniciais. Então, basicamente, existem duas interpretações principais. A primeira delas defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação, então, é conhecida como as 7 eras da igreja. Então, os significados das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: Éfeso representa a igreja apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, que vai de 313 a 590. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, de 590 a 1517. E Sardes representa a igreja da Reforma, que vai de 1517 a 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, que vai do ano 1730 a 1900 depois de Cristo, sendo que alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia, que é o foco do estudo de hoje. Então, Laodiceia representa a igreja apóstata, que vai do ano 1900 até a volta de Cristo. Então, segundo essa interpretação, nós hoje representamos essa igreja aí, Laodiceia. A outra interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Dedicatória à igreja de Laodiceia. Então, como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele diz: estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Elogios, essa igreja não recebe elogios. Repreensões, por outro lado, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E como promessa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono.